Finalmente chegou o último capítulo contando toda a história do Slipknot que você não sabia. Mas antes, um recado importante, tá rolando um sorteio de um macacão. Para participar é bem fácil, basta você seguir o Insta que tá aparecendo aí na tela. Vai lá e você vai ver uma foto do macacão com todas as especificações do sorteio. O ganhador terá a chance de escolher a cor do macacão, preto ou vermelho, o número do integrante e tudo mais. Faz o seguinte agora, pausa o vídeo, corre lá, segue o perfil, lê toda a descrição do sorteio, participa, depois você volta aqui e termina de ver o vídeo. Já fez isso? Então, bora pra história! Em uma sinistra noite de outubro, ao sair pra rua, Anders Kosefini e Paul Gray viram na vizinhança um monte de corvo espalhado pelo chão. Tinha tanto corvo que eles ficaram até assustados. No outro dia, eles correram contar para o resto da banda o que aconteceu naquela noite. E foi aí que Joey Jordison, de uma forma meio fantasmagórica, começou a falar: "Crawl, crawl, cuidado, os crawls vão pegar vocês." É claro que isso era só uma brincadeira do Joey, mas bastou ele falar isso para virar uma piada interna na banda. O termo crawls passou a ser usado com frequência, e toda vez que eles gravavam alguma demo, eles não escreviam na fita demo, eles escreviam crawls. O nome foi usado até os anos entre 96 e 97. A piada era tanta que no início dos shows eles tinham uma intro com um monte de corno gralhando. Joey costumava ficar em cima dos ombros do clown, como se ele fosse um corvo, e eles passavam correndo no meio da multidão no começo dos shows. Se você sempre se perguntou por que o Joey tinha costume de ficar em cima dos ombros do clown, tá aí a resposta, é por causa dos crawls. Mas não se confunda, existe na internet aí algumas capas escrito crawls, como se fosse capa de álbum deles, mas não é nada oficial. Essas capas são capas feitas por fãs, ou seja, são fakes. Anos mais tarde, em uma entrevista com Anders Kosefini, ele esclareceu todo esse fato e disse que não tem nada oficial. Crawls era apenas uma piada interna e o nome das demos. Mas, para reforçar ainda mais a piada interna, uma vez a esposa de Sean achou um corvo em decomposição no quintal da casa. Rapidamente, ele pegou aquele bicho em decomposição e colocou dentro de um pote de vidro. E sabe o que ele fez? Ele passou a levar esse pote de vidro nos shows. Isso mesmo! Em algumas entrevistas, ou até mesmo em cima dos palcos, ele abria a tampa daquele pote de vidro, cheirava o que tinha dentro e dizia "Crawls". Isso virou uma tradição da banda até 1997. Ah, e tem um outro fato que eu acho que você não sabe. Sean tinha o costume de jogar, sabe o que, de cima do palco? Restos de taxidermia mal feito. Isso mesmo, ele pegava e jogava sobre a multidão. Você aí sabe o que é taxidermia, né? Taxidermia é aquele processo que eles pegam o bicho morto e mantêm conservado. Pra você ver como os caras eram doidos no início. O Slipknot buscou o sucesso que eles não tinham, uma vez que eles foram rejeitados pela gravadora Roadrunner Records. Na época, a gravadora alegou que não pegou a banda porque não gostou muito do vocal do Anders Kosefini, já que ele tinha aquele vocal meio truzão. A gravadora não gostou muito, disse que não era um vocal bom e faltava melodia, principalmente para tocar nas rádios. Por esse motivo, eles decidiram recrutar um cara chamado Corey Taylor, vocalista daquela banda rival, o Stone Sour, banda que perdeu para eles no concurso A Batalha das Bandas. Lembra? Que aconteceu lá naquele clube, o Safari Club. Naquela época, Corey trabalhava em uma sex shop, isso mesmo, em uma sex shop chamada Emporium Adulto. E foi lá que foram Sean, Joey e Mick falaram com ele. E chegando até o local, eles falaram: "Ou você se junta na nossa banda, ou vamos te quebrar na porrada."
Claro que essa falácia foi só uma brincadeira. Calma, na verdade mesmo eles chegaram até a loja e ficaram zanzando de um lado para o outro, muito tímidos, e depois de meia hora, só depois de meia hora, eles chegaram até Corey e convidaram ele para entrar para a banda. Anos mais tarde, Corey até contou em uma entrevista que eles estavam totalmente tímidos lá dentro da sex shop. E Corey até ficou pensando, o que esses caras estão fazendo aqui? Até porque, imagine, você vai até uma loja, convidar um cara que foi derrotado pela sua banda para fazer parte dela. E foi isso que acabou acontecendo. Com a chegada do Corey, Anders Kosefini foi empurrado para percussão e backing vocal. Ali eles fazem os primeiros ensaios e na mosca, Corey Taylor era perfeito. Havia melodia, havia tudo que eles precisavam. Principalmente para tentar mais uma vez ver se conseguia contrato com alguma grande gravadora. O primeiro show com Corey no vocal aconteceu no dia 24 de agosto de 97. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, depois procura aí, que está bem detalhado. Na época ele ainda não usava máscara, apenas pintura facial e 2x nos olhos com dreads. O primeiro show reza a lenda que houve vários problemas técnicos. Já o segundo show foi no dia 17 de setembro. Porém, naquela noite, momentos antes de tocar a última música, Anders Kosefini fez um desabafo e anunciou que aquela noite seria sua última noite na banda. E falou no microfone ainda, pegou o microfone e disse, esta é minha última noite. Na época, isso surpreendeu a todos, e anos mais tarde ele se explicou dizendo que se não fosse para ser vocalista, ele não queria ficar na banda. Quer saber o resto da história? Eu termino de contar no próximo bloco, porque agora é a hora do jabá. Aguenta aí que eu já volto. Após a saída do Anders Kosefini, que não quis ficar no backing vocal e na percussão, eles recrutaram um antigo amigo chamado Greg Welts, que você já sabe bem a história. Mas esse cara não ficou muito tempo e foi demitido. Sabe por quê? Porque descobriram que ele estava namorando a irmã do Joey, a irmã dele chamada Kate. Na época, Joey não gostou nem um pouco da ideia e ficou extremamente incomodado. Tão incomodado que ele chegou e falou para os caras, ou vocês decidem, ou eu ou ele, porque com ele eu não fico na banda. E foi aí que os caras colocaram no lugar de Craig um cara chamado Brennan. Inclusive Brennan na época estava ajudando ali eles como road. Se você sempre pensou que a máscara de Pinóquio era uma invenção de Chris Fan, negativo. O pioneiro a usar essa máscara foi o Brandon. Dessa você não sabia, né? Tempos depois, sim, aí Chris Fan passou a usar essa depois que o Brennan não quis ficar na banda, mas isso aconteceu depois. Um belo dia, Sophia John, que era empresária da banda, chegou até Paul Gray na época e perguntou com quem ele gostaria de gravar o primeiro álbum. Sem hesitação, ele disse Ross Robson ou Terry Date, que na época era um dos produtores mais aclamados pelas bandas novas de rock. Quem conseguisse fechar contrato com esses produtores, olha bicho, tava feito. Era praticamente um pote de ouro. E foi aí que Sophia John mexeu os pauzinhos e conseguiu, adivinha o quê? Convencer Ross Robson a sair lá de Malibu, Califórnia e ir até Des Moines só para ver o ensaio da banda lá naquele porão cair nos pedaços. Em meio a tantos telefonemas e manda demo lá pro estúdio dele, liga de novo, convida para vir para Des Moines, até que Ross Robson topou a ideia. Na época, Ross já estava interessado em uma banda de mascarados, já que o Mushroom Head havia pisado na bola.
Sim, era pro Mushroom Head ter assinado o contrato com a Roadrunner, mas os caras não atoparam todo o merchandising que a gravadora exigiu e também as mudanças na banda. Os caras do Mush preferiram aquele caminho mais truzão e aí, já sabe, né? Volta pro porão. A primeira música que Ross ouviu no ensaio foi a Speed Out e olha, ele ficou assim fascinado. Foi nessa época que eles tiveram a ideia de recrutar um DJ e foi aí que eles recrutaram o Sid Wilson, que inclusive o Sid entrou na base da porrada com o palhaço. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, depois procura aí. E olha, cá entre nós aqui, eu acho que essa ideia de colocar um DJ na banda foi um palpite do próprio Ross Robson, até porque nessa época estava estourando as bandas que tinham DJ. Então eu acho que foi ideia do Ross. Não demorou muito tempo e começou a rolar um purpurinho ali na cidade, que havia um grande produtor de olho neles. Sabe aquelas fofocas de véia arada que acorda às 5 da manhã pra varrer calçada e ficar falando da vida dos outros? Era basicamente isso. Inclusive, um dos fatos que deixou eles bem putos na época é que somente Ross Robson e Sophia John acreditavam neles. O resto da cidade, não estavam nem aí. O grande dia aconteceu no dia 8 de julho de 1998, dia que finalmente eles conseguiram assinar o contrato com a gravadora Roadrunner Records. Depois de uma grande rejeição e muitas ligações, volta, não volta, vamos tentar mais uma vez, e conseguiram. E sabe de uma coisa? Essa foi a data que mudou de uma vez por todas a vida desses caras. A papelada foi assinada na frente daquele estúdio do amigo deles, o estúdio do Devil, o The Axe Buddy Pierce, lembra? Tudo aconteceu bem ali na frente. Reza a lenda que eles receberam da gravadora um valor estimado entre $500 mil e um contrato de 7 álbuns de estúdio. Ou seja, atualmente eles têm 6 álbuns, então tudo indica que falta mais um álbum para encerrar o contrato com a gravadora. Esse dia foi muito marcante, tão marcante que eles saíram até do Jornal da Cidade como destaque. E essa é a história do Slipknot, mas isso não para por aí não. Calma. Em breve vou lançar um livro contando a história muito mais completa para vocês. Isso mesmo. Aliás, já é o nosso segundo livro, não? Uns 2 anos atrás já lancei um livro totalmente grátis aqui para vocês baixarem, lembram? Mas dessa vez será um livro muito mais completo, contando toda a história, muita coisa rara, algumas curiosidades aqui sobre o canal, já que batemos 100 mil inscritos e não fizemos porra nenhuma, alguma coisa tem que fazer, não? Então vamos soltar esse livro em parceria com um escritor aí que já tem vários livros do mercado, alguém aí de renome, e logo mais eu divulgo aí para vocês mais detalhes. E olha, bicho, não queria dar um spoiler, mas vai ter muita coisa rara. Coisas que eu tenho certeza que você aí não sabe. Os vídeos aqui, só um resumo. Vou ficando por aqui, Slipknot é foda e vocês são foda. Yeah!